naquilo que vai ser abordado, naquilo que vai ser ministrado nessa noite. Vamos ler comigo? Onde Jesus está? Onde você o deixou? Amém, querido? Aonde Jesus está? Aonde nós deixamos ao Senhor? Talvez você já pode estar dizendo: pastor, eu já entreguei minha vida ao Senhor, eu sei, mas será que você já deixou ele de lado? Vamos estar ouvindo essa palavra. Eu convido você a abrir seu coração. Nós vamos estar lendo aqui uma passagem, mas antes eu quero orar com você, para que o Espírito Santo ele possa ministrar o seu coração. O homem somente prega, mas é Deus que fala, amém? Então, quando a gente está aberto, o Espírito Santo ele vai gerando vida na palavra em nossa vida. Jesus certa vez disse que a sua palavra é Espírito e vida. Então eu convido você a fechar teus olhos. Vamos abrir nosso coração. Aonde um coração está aberto, ensinável, Jesus ele tem liberdade para operar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, nós te louvamos, Senhor, por essa noite, pelas casas de paz, pela vida da tua igreja, pela vida do teu povo, Senhor. Pai, nesse momento estamos aqui abertos, com o nosso coração ensinável, Senhor, receptivo à boa semente da tua palavra. Que teu Espírito possa encontrar liberdade nessa noite em nosso meio. E aonde ele encontra liberdade é gerado vida da tua palavra. Senhor, traz entendimento, sabedoria, revelação. Pai, o nosso coração se alegra em tua presença. Esse é o desejo do nosso coração e por isso que nós oramos, Senhor, no nome poderoso de Jesus. E todos quanto creem digam amém, amém e amém. Amém, queridos? Bom, onde Jesus está? Onde você o deixou? Querido, pensando sobre isso, eu estava fazendo uma pergunta à minha esposa, que uma das coisas mais dramáticas, uma das coisas mais desesperadoras, é quando a gente perde de vista os nossos filhos. Eu falo com você, pai, que é mãe, eu não sei se você já teve essa infelicidade, né? Essa experiência de você estar no lugar e daqui a pouco aquela criança some da sua vista. Meu irmão, vai passando um tempo, vai passando 2 tempos, e é algo que é desesperador. A mãe não sabe onde a criança foi, ela começa a procurar, ela começa a pensar em 1000 coisas, algo de errado que aconteceu. Talvez alguém sequestrou, talvez o garoto sumiu, né? Pensamos muitas besteiras. Alguém está fazendo tráfico com meu filho de órgãos, né? Algum pedófilo pegou meu filho. A gente começa a pensar, meu irmão, 1000 coisas, não é verdade? Então eu não sei se você teve essa experiência. E eu estava conversando lá em casa, porque pensando nessa mensagem eu queria tirar uma coisa da pastora. Eu falei: pastor, eu não me lembro das nossas crianças terem sumido assim, né? Você teve alguma experiência? Aí ela me contou a experiência dela. A pastora, ela falou que quando era pequenininha, minha irmã, essa menina não era fácil. E o que acontece? Eu falei assim: você se perdeu quando era criança? Teve essa experiência? Tive 2 vezes. É um milagre de Jesus. Meu irmão, entenda bem. Aí eu falei: como é que foi essa tua experiência? Ela falando que a primeira, ela era bem pequenininha, a mãe foi para a praia, a Demilda, a minha sogra, né? Não é nome de remédio não, é o nome dela, a Demilda. E ela foi para a praia. Minha sogra gosta muito de praia, meu irmão, né? Gosta de praia, é branca assim, mas gosta de uma praia, meu irmão. Aí foi para a praia, meu irmão, ela pegou no sono, cochilou. O que aconteceu? Cristiane, pequenininha, sumiu, meu irmão. Ela acorda e cadê a criança? Meu irmão, olha o desespero. Você começa a pensar 1000 coisas. Minha filha foi roubada, a minha filha talvez entrou na água, se afogou, alguém tomou ela. A gente começa a pensar 1000 mistérios. Depois de algum tempo, ela achou abençoada. Aí depois ela me falou outra história. Ela falou assim: poxa, tinha uma vez também que minha mãe saiu para comprar roupa, e quando ela entrou na loja, ela já era um pouquinho maiorzinha, devia ter uns 6, 7 anos. Ela falou: minha mãe entrou na cabine para experimentar roupa. Meu irmão, quando saiu, cadê a bichinha? Aí ela falou: sabe onde eu estava? A loja tinha muitos espelhos. Ela ficou brincando com os espelhos. Foi brincando, foi se afastando, sumiu. A mãe ficou doida,
procurou e pela graça de Deus achou essa menina abençoada que hoje é minha esposa, por glória de Deus. Graças a Deus. Então entenda bem, querido, é algo muito desesperador, é algo muito dramático, é um desespero que bate quando realmente a gente some os nossos filhos das nossas vistas. Nós achamos que ele está do nosso lado, às vezes, no momento, temos até a confiança, quando olhamos ao nosso lado ou para trás, sumiu. E algo também interessante que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai me dizer aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, 41 e 52, antes de ler o texto, eu quero aqui aliviar minha sogra e abrir um parênteses, dizer que não foi por falta de amor ou desinteresse da mãe pela filha que ela, não, foi uma distração, né? Aconteceu. Então o que acontece? Isso não significa que a mãe não ame sua filha. Isso não significa que a filha não tenha a sua devida o quê? Importância. Mas acabou se distraindo e ali aconteceu essa situação. Então algo que também nos conforta, porque também aconteceu com Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, no versículo 41 ao 49, a palavra do Senhor diz assim, Evangelho do nosso irmão médico Lucas diz assim: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Está falando exatamente dos pais, né? Mãe, a Maria, que foi uma mãe biológica, e José, que foi o seu pai adotivo, porque Maria, ela foi concebida pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado através de uma obra maravilhosa, através de um grande milagre. Mas o Jesus também o considerava como os pais, independente se José era adotivo. Então a palavra aqui fala que tanto Maria e José, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Amém? Todos nós comemoramos a Páscoa, muitas pessoas comemoram e nem sabem o que comemoram, amém? Muitos pensam que a Páscoa é somente o ovo, o chocolate, e não tem nada a ver com a Páscoa, segundo a palavra de Deus. A palavra Páscoa no original significa passar, pular por cima, além da marca. Ou seja, a Páscoa no Antigo Testamento era a representação, era uma celebração aonde Deus ele deu livramento ao seu povo, tirando do Egito e colocando numa terra que manda leite e mel. Então a Páscoa foi um grande livramento que Deus deu ao povo hebreu. Ou seja, o povo estava sendo ali oprimido por Faraó na fabricação de tijolos, e naquela opressão o povo clama a esse Deus. Deus entra com a sua graça e misericórdia, elabora um plano de salvação para resgatar esse povo do Egito, para levar em rumo uma terra da promessa. Então ali naquele momento Deus levanta Moisés, um grande líder de Israel, né, para promover esse plano de salvação. Então quando você conhece a história, eu sei que muitos aqui já conhecem a história, as pragas que eram liberadas sobre o Egito devido à própria dureza do coração de Faraó, você vê a história que Deus mandava a praga, Faraó liberava o povo, depois voltava atrás. Então a 10ª praga, que foi a morte, é a praga da morte dos primogênitos, ou seja, todos os filhos dos egípcios iriam morrer se não atendesse aquele pedido de Deus. Então o Faraó, por ser um homem duro de coração, Deus lhe deu uma orientação a Moisés: olha, todos vocês, mate um cordeiro, as pés de umbral de cada casa com o sangue, e toda aquela casa que tiver o sangue, a marca do cordeiro, o anjo da morte vai passar nessa noite, e nenhuma casa que tiver a marca, essa casa será o que? Poupada. Amém? Ou seja, foi um grande livramento. A casa que não tinha a marca do cordeiro, do sangue do cordeiro, aquela casa sofreria o juízo de Deus. Então o povo, ele se preparou, né, fez aquilo que Deus ordenara, e ali eles foram poupados. Então a Páscoa é exatamente isso: pular além da marca, além do sangue. Então a Páscoa, onde nós celebramos o Novo Testamento, é o próprio Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que levou o nosso pecado. Amém? Através do sangue, do seu sangue derramado na cruz, ele nos purificou de todo o pecado. Amém? Cadê a... Tá aí? Ah, tá.
Então o que acontece? Então Jesus é a nossa Páscoa, amém? Um sacrifício foi feito por amor à nossa vida. Ele levou meus pecados sobre ele e nos dá agora uma nova aliança, uma reconciliação com o Senhor. Então a palavra aqui fala o seguinte, só para você entender o que é Páscoa. Fala que todos os anos seus pais, Maria e José, pais de Jesus, eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então a festa da Páscoa é algo que era cultural, é uma festa celebrada pelo povo judeu até nos dias de hoje, amém? Então havia um costume, uma vez por ano, eles iam para Jerusalém para festejar a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, ou seja, 12 anos, você vê Jesus participando dessa ida e vinda a Jerusalém para essa festa. Eles subiram a festa conforme o costume, diga comigo, costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem eles percebessem, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Caminharam o dia todo, diga comigo, o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos, não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Amém, queridos? Então você vê algo aqui, queridos, interessante. E nós estamos falando sobre aonde está Jesus, aonde deixamos Jesus. Querido, aqui eu dei um exemplo aqui da mãe da Cristiane, minha sogra Demilda, algo que acontece às vezes com muitos pais. Perderam os filhos por algum determinado tempo. E falamos que isso é algo desesperador. Mas quando eu olho para essa história, quando ali numa época era um costume, ou seja, eles estavam acostumados, aquilo ali virou uma rotina. Todo o ano, uma vez por ano, ele subiu a Jerusalém para comemorar uma grande festa, a festa da Páscoa. Só que nesse momento, quando Maria e José comemoram, eles voltam para sua cidade, no meio daquela multidão. Depois de um dia, eles viram e sentiram a falta de Jesus. Esqueceram de mim. Número 1, número 2, número 3. Cadê Jesus? Meu irmão, imagine, muita gente, Jerusalém estava lotada de gente, pessoas de outras cidades que faziam a mesma coisa, como era de costume de muitos judeus, irem para essa cidade para celebrar a festa da Páscoa. E naquele momento ali, ao voltar, aquela multidão, caravanas, né, cheio de gente, conhecidos, amigos ali, parentes, todo mundo junto, voltando. Eles pensaram talvez que Jesus estava em algum lugar. Eles estavam confiando que Jesus, né, talvez ali estava seguindo eles. Talvez ali numa caravana de um amigo, deve estar brincando com um amiguinho, com um colega tal, talvez ele está com algum parente nosso, né? Eles estavam confiando que Jesus estava com ele, mas Jesus estava onde? Estava longe. Eles perderam de vista a Jesus. Queridos, entenda a mesma coisa. Quando nós temos o primeiro filho, nós temos um cuidado. Quando nasce o segundo, a gente tem mesmo cuidado, o outro já está maior, a atenção é maior para aquele segundo que nasceu. Nós temos um cuidado, a gente tem um zelo, né? Isso é de todo pai e mãe, né? Existem pessoas que botam, né? Para tocar no filho tem que botar um gel na mão, né? Tem pessoas, eu conheço, para tocar no filho tem que lavar a mão com gel. É um cuidado, é um zelo, é um amor, meu irmão, isso tudo é legal, bacana. Mas quando os filhos vão começando a crescer, a gente parece que fica mais tranquilo, né? A gente deixa mais solto, né? Aquele cuidado que era tanto, aquele mimo, a gente começa, né? A atenção parece que vai se tornando gradativamente menor, né? Agora se vira, agora se você quiser vir atrás de mim, a gente começa a pensar dessa forma. E é sobre esse ponto que eu quero aqui ilustrar através dessa mensagem a nossa vida, a comunhão, o relacionamento com o Senhor Jesus. Quando nós aceitamos Jesus,
Meu irmão, é uma animação só. Quando Jesus nasce na nossa vida, a gente fica feliz, a gente quer contar para todo mundo. Eu começo a dizer, fica mais feliz do que pinto no lixo. Meu irmão, a gente fala de Jesus, aonde tem Jesus a gente quer estar lá. Olha, vai ter um evento na igreja, vai ter um retiro, aí você está lá. Meu irmão, você quer saber mais de Deus, você quer comer palavra, você quer orar, quer subir monte, quer ter experiências sobrenaturais com Deus. Isso é legal, bacana. Mas na medida que vamos nos acostumando, a nossa vida espiritual começa a entrar numa rotina, ao ponto de a gente começar a caminhar e a gente achar e confiar que Jesus está com a gente, mas devido às distrações, Jesus ficou para trás. Posso pegando isso? Querido, uma coisa muito importante, e isso infelizmente realmente acontece, nós começamos a confundir, por estar no meio da multidão, ambiente de culto, ó, estamos aqui no meio de uma pequena multidão, um ambiente de culto, um lugar que nós sabemos que Jesus está, oração, palavra, louvor, adoração. Começamos a confundir, por estar somente no meio de uma multidão, confiamos que Jesus está com a gente todo o tempo, que Ele está seguindo a gente. Como é que está o nosso relacionamento diário com Ele? Como é que está o meu secreto, a minha intimidade com o Senhor? Nós somos tentados a pensar, porque esse ambiente às vezes me traz um conforto na minha mente, pessoas essa que acreditam porque o local, lá tem oração, lá tem um pastor que prega a palavra, palavra abençoada, olha, lá tem um louvor bacana. Nós começamos a nos acomodar e a pensar que a vida com Deus é isso, e começamos a não dar valor àquilo que merece o nosso devido valor, que é a presença de Deus. Porque você não precisa de Deus somente na quarta, no domingo. Você precisa de Jesus todos os dias da sua vida. E começamos a tentar substituir o meu relacionamento diário, que é primário, por coisas que me remetem a Deus, por coisas que nós associamos a Jesus. Adoração, associa, lembra dele. O louvor, lembramos dele. A palavra, lembramos do Senhor. Tocar na igreja, isso nos remete a Ele, é legal. Mas como está a sua vida com Ele? Perdeu o entusiasmo? Perdeu a comunhão? Talvez Jesus, Ele perdeu o seu devido valor. Como no começo era diferente, a paixão, aquilo por queimar por mais dele, a vontade de estar mais próximo dele, a vontade de aprender, de ouvir, de ver a sua voz. Querido, nesse momento aqui, um dia, imagina o desespero dessa mãe, meu irmão, e não era uma qualquer mãe, porque Maria foi dada a oportunidade de ser mãe de Jesus, o Filho de Deus. Ela tinha uma responsabilidade com o próprio Deus, não era uma mãe qualquer. Um dia, querido, se um filho nosso ficar 30 minutos sumido, a gente entra em desespero. Um dia, depois de um dia inteiro, caiu a ficha. Cadê meu filho? Aonde esse menino está? Ele tinha que estar me acompanhando. Aonde eu deixei ele? E a Bíblia fala que depois, por ela voltar no tempo, meu irmão, depois de 3 dias ela encontra o filho. Forte isso, hein? Você já se imaginou assim? Agora, se num dia ela perdeu a comunhão, ela perdeu o seu filho de vista, ela não ouvia a voz de Jesus, e quantas pessoas estão no meio da multidão, intertida com a multidão, ambiente culto, e já não ouve a voz de Deus? Quantas pessoas já não vê Jesus em seu relacionamento pessoal? Quantas pessoas estão deixando de ter comunhão com o Senhor, porque acreditam que possam substituir o ambiente de culto, e quando entramos nessa situação, devido à nossa rotina com Deus, devido de abrir mão da nossa comunhão com o Senhor,
achamos que tudo isso pode substituir o nosso relacionamento pessoal com Ele. Quantos estão entendendo? Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Querido, eu quero dizer que infelizmente na nossa caminhada cristã muitas pessoas já deixou Jesus de longe na sua vida. E o que restou? Somente a nossa relação grupal. Somente o momento da instituição chamado igreja, local. Só restou um momento de comunhão em eventos, em conferência. Catuca teu irmão, fala para ele assim, não precisa responder, mas eu vou te perguntar: onde está Jesus na sua vida? Não é pelo fato de eu viver na igreja, não é pelo fato de eu participar de eventos, encontros ou conferências, isso significa que Jesus está comigo, meu irmão. Não porque Ele não quer, mas aonde nós temos deixado Ele? Aonde nós esquecemos o Senhor? Então, o primeiro ponto, deixamos, bota aí, é o que eu estou falando aqui agora. Deixa eu apertar aqui, pastor, peraí. Daí, deixamos a comunhão com Jesus por causa da rotina, do costume, vivendo somente uma religiosidade. Por quê? Quantos anos Maria e José subiam a Jerusalém para ir no templo, para festejar a festa da Páscoa, todo ano? No primeiro ano tudo é novo, vamos celebrar, curiosidade bacana, maior trato, carinho, tá ali, proteção, segurança, todo mundo junto, papai e mamãe está aqui, ninguém se perde, vamos lá celebrar a Páscoa, vamos glorificar o Senhor. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, há 12 anos, isso começou a se tornar uma rotina. Querido, não permita que a sua rotina com Deus te leve para a religiosidade. Porque vida cristã não é a religiosidade no sentido somente de cumprir rituais dentro da igreja. Somente para cumprir, eu tenho que estar lá, porque se eu não estiver lá, o pastor vai se minha falta, vai puxar minha orelha. O evangelho não é para trazer uma religião. Jesus nunca veio trazer uma religião. Jesus, ele veio trazer relacionamento conosco. E esse relacionamento, querido, ninguém pode ter por você, nem o pastor que te ama. Deus, ele quer ter uma comunhão pessoal com cada um de nós. Qual o tempo devido que nós temos dado a Ele? Querido, o domingo para mim, todos os domingos eu tenho um momento, no dia da semana eu tenho um momento com Deus, mas o domingo é um dia mais intenso. A igreja, pelo fato de muitas pessoas trabalhar dia de semana, às vezes não tem como, não porque ela não queira, porque não tem como estar no culto na semana, as pessoas são mais presentes no domingo, onde nós nos encontramos. Quarta é maravilhoso, se você pode, esteja, em nome de Jesus. Todo dia eu busco, mas no domingo eu ligo a televisão, no dia somente para mim comer, almoçar, naquele momento, e desligo. De manhã estamos em consagração, faço meu jejum, oro, estou aqui na igreja. O momento que eu tenho descanso, para retornar para a casa do Pai, para celebrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para prestar o meu culto a Ele. Sabe o nome disso? Preparação. Muitas pessoas, irmão, estão somente pensando em bater ponto na igreja. Para você estar aqui hoje buscando a Deus, é bom você já se preparar na sua semana para estar aqui. Porque quando você já tem essa preparação, quando você entra na casa de Deus, quando alguém já pega o microfone e dá um glória a Deus, você já sente a presença de Deus. Quando a palavra está cortando, ela já vem. Queridos, muitos de nós, às vezes, por não ter essa preparação, às vezes a gente chega no culto até esbaforido. Está vendo Faustão, está vendo, sei lá, Luciano Huck, está vendo qualquer coisa, aí chega a partir do futebol, não tem que terminar, aí chega, meu irmão, e entrar nessa atmosfera, dessa manifestação de Deus, isso não é um interruptor que você liga e desliga, é uma preparação. A nossa vida
Isso aqui só é a cereja do bolo, mas a sua vida com Deus. Você ora dia de semana com o Senhor? Você tem um momento, pegar a palavra, pastor, mas eu nunca tive essa oportunidade. Tem uma Bíblia, lê um capítulo. Senhor, fala comigo, meu homem interior. Meu irmão, você está tendo um relacionamento. O Senhor lhe fala que sem mim nada podereis fazer. Ele fala, se eu estiver nele, vou produzir muitos frutos na qualidade de discípulo. Eu preciso me relacionar, eu preciso conhecer. Como é que você pode conhecer uma pessoa se você não tem relacionamento com ela? Pastor, como é que eu posso conhecer Deus e Deus é Espírito? Através da sua palavra, através da comunhão. Então, quando você chega no ambiente culto, tem pessoas que às vezes chegam depois que eu vou capa, na metade da mensagem. Que tipo de reverência nós estamos tendo com o Senhor? Aonde que Jesus está na sua vida? É no último lugar? Aonde Mateus 6,33 vai me dizer, buscai primeiramente o meu reino, Deus falando, e a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, nós temos tempo para tudo, mas a gente não pode abrir mão daquilo que é primário, o nosso tempo com Deus. Sabe por quê? O dia que teu calo apertar, o dia que o problema virar, quem vai resolver não é o teu time de futebol, não é Faustão, Luciano Huck, meu irmão, é Cristo Jesus, que tem o poder de operar milagres, sinais e maravilhas e mudar a tua história. Nenhum jogador, por mais que você possa amá-lo, nada contra, querido, possa fazer por você o que Jesus ele já fez por mim e por você. Além de salvar minha alma, ele tem o poder para mudar minha história, transformar a minha vida, me levar em níveis maiores. Mas eu preciso desejar, porque até o fato para mim crescer, antes de tudo, você precisa querer. Então nesse momento aqui a rotina entrou, e muitos não vendo nessa rotina, vir para o culto, se der veio, se não der não veio também, vamos lá, vamos fazer algumas coisas. Meu irmão, Maria e José, eles se distraíram na multidão. Eu fico imaginando, voltando para a sua cidade, já voltando de Jerusalém, Jesus ficou, e aquela conversa bate-papo, daqui, dali, conversando, papapá. Meu irmão, o pensamento estava focado em outras coisas, talvez em outras situações, ao ponto de esquecer daquilo que era primário. Quantos estão entendendo onde que o pastor quer chegar aqui? Fala para o seu irmão, cuidado, meu irmão, com as distrações. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 33, diz: importa, porém, caminhar hoje, amanhã, no dia seguinte, com quem? Com Jesus. Muitos começam bem e terminam mal a sua história. Fala, importa, porém, caminhar hoje, comigo, hoje, amanhã e depois. Sabe por quê? O diabo não tira férias. Você precisa de Jesus, por isso que Jesus ele se compara com o pão vivo que caiu do céu. O pão está na casa, na mesa do rico e do pobre. Todo mundo tem acesso. Pão é uma coisa que a gente come diariamente. Às vezes pode faltar o alimento principal, mas o pãozinho está lá para matar a fome. Da mesma forma, Jesus ele faz essa analogia, essa comparação. Eu preciso do pão para me alimentar, que me dá o sustento. Eu preciso, a minha alma, o meu espírito, se alimentar do pão vivo que caiu do céu, que é Jesus, a sua verdade, aquele que me fortalece, que me sustenta, me alimenta, me coloca de pé, que me dará discernimento para mim tomar as decisões que eu preciso diariamente, fazer as escolhas certas. Um Deus que se importa comigo, que me ama ao ponto de morrer naquela cruz, e além de me salvar, Ele quer mudar a minha história de vida para melhor, porque o Pai sempre tem o melhor para o filho. Ele importa, porém, caminhar hoje, amanhã, no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Meu irmão, muitas pessoas, gradativamente, elas vão se afastando da comunhão que deveriam ter diariamente com Deus, substituindo, achando, porque de uma forma nos conforta, achar que esse ambiente familiar que me remete a Deus já é o suficiente para me viver a minha vida cristã. E Jesus fala, importa você estar comigo hoje, amanhã, sabe por quê? Somos profetas da nossa geração. Muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, famílias estão sendo mortas espiritualmente, casamentos estão sendo destruídos. Sabe por quê? Estamos deixando Jesus aonde, meu irmão? Bota Ele no centro da tua vida, que Ele vai restaurar a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os projetos. Sem mim, nada podereis fazer no Senhor. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, para aqueles que trabalham
trabalham para a sua edificação. É nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Estava ouvindo um pastor falando que nos Estados Unidos, meu irmão, os Estados Unidos tem aqui mais portas abertas do que o nosso Brasil. A oportunidade é maior do que a nossa. Um país desenvolvido, todos nós estamos uma crise aqui, pensamos que quer ir para a América. Mas você sabia que na América está aumentando o índice de suicídio? Os caras têm tudo. Sabe por quê? O principal não tem. Porque existe um buraco dentro do homem existencial que só pode ser preenchido com a presença de Deus. O homem tenta buscar em várias coisas e não consegue preencher, porque o homem foi criado para ter comunhão com o Criador. E por não saber disso, meu irmão, é depressão. Por não saber disso, pessoas só vivem estressadas, perdidas, desbaratadas, vivendo um verdadeiro caos. E muitas vezes a gente passa por conflitos e problemas, e a primeira coisa que a gente quer abrir a mão, deixar de lado, é Cristo. Aquele que pode nos salvar, aquele que pode mudar a nossa vida. Efésios 6, versículo 10 fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não é me fortalecer no meu braço de carne, não é me fortalecer na minha habilidade humana, no meu intelecto, mas fortalecer na palavra, no Senhor, no seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. Paulo faz uma comparação, que é a palavra, a oração, o nosso jejum, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa comunhão com Deus, são armamentos espirituais para nós triunfarmos sobre o nosso inimigo adversário no mundo espiritual. Só que no tempo de crise as pessoas vão se despindo, em vez de se vestir da armadura. E soldado despido é soldado morto, vulnerável. Fala para o teu irmão, onde está Jesus, irmão? Mateus 24, 13 vai me dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Uma das coisas que eu reparo nesse texto aqui, ó, quando estávamos distraídos, perdemos Jesus de vista. A palavra de Deus, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, 33. Eu fico imaginando que Maria e José estavam conversando tanto ali, focado em outras coisas, com outros pensamentos, esqueceram Jesus, perdemos Jesus de vista. E a palavra do Senhor me diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, Paulo diz que as más conversações corrompem o que é o bom costume. Como cristão, nós temos que vigiar com quem nós estamos nos relacionando. As más conversações podem corromper nossa comunhão com Deus, pode nos roubar da presença do Senhor. Pelas más conversações nós podemos abandonar Jesus no meio da nossa jornada espiritual. Quem são as influências da sua vida? Quem são as pessoas que você valoriza, que tem peso para você? Essas pessoas, elas têm palavra de vida eterna para você? Essas pessoas realmente, ela tem Deus na sua vida que possa te ajudar? Ou você está sendo influenciado por essas pessoas? Nessa conversa toda, você está acabando esquecendo e deixando Jesus para trás? Quantas pessoas conversando em tantos lugares hoje, né? Quantas distrações? Quantas distrações nas redes sociais? Quantas distrações nos grupos de WhatsApp? Pessoas passam tempo, horas e falando do que, meu irmão? Será que essas conversas têm glorificado o nome de Deus? Será que isso está edificando a minha vida? Ou será que eu estou perdendo tempo? Será que isso está me roubando da presença do meu Jesus? Será que isso está me colocando cada vez mais distante do meu Senhor? Quando as pessoas estão distraídas, a Bíblia fala que é um dia de festa. Páscoa, festa. Eu já vi pastores, amigos meus, falar: pastor, eu fui celebrar uma festa do irmão da igreja, de casamento. Meu irmão, isso é uma alegria para todo pastor, pessoa construindo família. Aí você chega na casa desse crente, dessa família, você chega lá na festa para celebrar o casamento, e na hora da festa o que você vê é a falta da presença de Jesus. Ora por um casamento, veja Deus, Deus abençoa, abre a porta do matrimônio. Se uma pessoa que separou ali, abençoou. E no dia da festa, o que você encontra lá? É bebida. O que você encontra lá? Pessoas completamente ali, botando músicas que não glorificam a Deus.
Imagine você como cristão dançando aí um funk. Meu irmão, abandonaram Jesus, porque acreditam que no dia do domingo, quando estão no culto, aquilo já é suficiente na vida dele. Quantos estão entendendo essa palavra, gente? Em nome de Jesus, eu espero que o Espírito Santo ele fale ao teu coração de uma forma tremenda. Quantos relacionamentos, mulheres que são muitas vezes engordadas na área do sentimento. Eu sei, minha irmã, que Deus, meu irmão, tem uma pessoa certa para você. Eu sei que família é projeto de Deus, mas não te desespere. Quantas mulheres desesperadas trocam os pés pelas mãos, que não vê a hora de casar, meu irmão. Tudo existe um tempo determinado pelo Senhor. São situações tão sérias, irmão, que as pessoas começam a entrar em situações, se distraem nesses relacionamentos, a alma está bombando, a emoção, porque eu quero, entra numa situação e Deus não está, ao ponto de abandonar a presença de Deus, colocar Jesus de lado para alcançar o seu objetivo. E guarda isso, você que é uma pessoa que ainda não sabe tratar a frustração da sua vida. O grande problema é que as pessoas não sabem lidar com as suas frustrações. E o problema daquele que se frustra é porque aquela pessoa que só vive se comparando com as outras. Fulana casou, já casou, quero agora, tem que ser agora, tem que ser esse momento, porque senão eu vou ficar batitinho, não sei o que, fica lá. Para de se comparar, meu irmão. Você é único, a sua digestão é única. Deus tem o melhor para você. Não se desespere, não se precipite, porque a palavra precipitação vem de precipício. E um abismo chama outro abismo. E às vezes a gente acha que está ganhando, a gente está perdendo, entra no barco furado e depois é só decepção e frustração. Então quando a pessoa se frustra, o que é que acontece? Ela se frustrou numa situação, agora ela fica desesperada porque tem que conseguir aquilo, porque tem que conseguir. Meu irmão, você tem que crer em Deus. E porque você acha que tem que ter, porque tem que ter, você se precipita e se passa na frente de Deus. E Jesus cai de fora. Eu vejo pessoas, irmãos, que às vezes, vamos estar lá, quero alguém, aí consegue. Tem pessoas que às vezes, quando está sozinho, aparece na igreja. Mas quando arruma um homem, mesmo some da igreja. Abandona Jesus. E tem vice-versa. Agora eu pergunto para você: Jesus tem culpa de alguma coisa, irmão? Tem irmãs que perguntam: pastora, cadê a irmã Zental? Meu irmão, quando está na igreja, pode ter certeza, meu irmão, tomou um chute. E não é por falta de avisar. Você orienta, meu irmão, calma. Calma. Aí você orienta. Não, tá bom, agora vai. Meu irmão, colocou um, sumiu. Tomou doido. Eu não entendo isso, meu irmão. Nem sua mulher não, tem homem também. Tem um homem, pastor, tem que orar por mim, eu quero uma esposa, eu quero uma mulher, quero uma varoa. É uma varinha. Aí você ora, meu irmão, aí cola com qualquer um. Sabe por quê? Abandona Jesus. Sabe por quê? O que Maria e José fez? Eu vou na frente e Jesus, ele me... Quem é que tem que seguir um ao outro aqui, meu irmão? Quem é Senhor e quem é servo? Tem gente que quer a bênção de Deus, faz tudo, escreve no papel, eu quero que o Senhor me abençoe assim, meu irmão. Quem é Senhor é Ele. Quem tem que seguir alguém aqui, eu tenho que seguir Jesus. Não é Jesus que tem que me seguir. Fala, general. Aleluia. Quantos estão pegando isso? Glória a Deus, meu irmão. Muitos são intertidos com a multidão e com outros pensamentos, irmão, ao ponto de negociar a presença de Deus na sua vida, abandonar Jesus, perder Jesus de vista, porque as ambições são outras. Quantas pessoas estão andando distraídas, irmão, com o seu talvez sucesso financeiro? Conheço pessoas que do nada, meu irmão, viveram uma miséria. Deus levanta o homem, tira ele do pó, do lamaçal, do monturo e coloca no meio dos reis. Eu conheci muitos. Pelo simples fato dessa pessoa estar aberta a aceitar Jesus, Deus começa a entrar e transforma a vida da pessoa. Quando o cara chega no topo, começa a distrair, abandona o Senhor.
abandona Jesus. Quantas pessoas por causa dos bens? Não, porque os bens têm a prioridade. Porque eu preciso fazer isso, trocando aquilo que é primário pelo secundário. Famílias estão sendo trocadas pelos bens. Nesse mundo aonde implanta em nossa mente o que você é, o que você tem, aonde a Bíblia não diz isso, nós somos incutidos por esse sistema, que é o ponto que as coisas têm mais valor do que as pessoas. Homens perdendo a comunhão da família porque acostumou com o casamento, acostumou já com o filho que nasceu, mas cadê a presença do pai? Cadê a comunhão? Mas as coisas têm mais importância. E nisso tudo, nesse pacote, Jesus ele vai junto, porque Jesus ele tem princípio, irmão. E famílias entrando em caos, separação, divisão, inimizade, confusão, enquanto a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores, que Deus não é Deus de confusão. Aleluia, queridos. Quando estamos distraídos, perdemos Jesus de vista. Por isso que Jesus ele ficou esquecido. Muitos estão distraídos com as oportunidades, com as portas abertas, com os relacionamentos, com o namoro. Muitos estão abandonando Jesus por muitas coisas, irmão. E falo para você, não vale a pena você tirar Cristo do centro, porque sem Ele, como diz lá em João 15, nada poderemos fazer. É nadar e morrer na praia. Se Deus não abençoar, meu irmão, se Deus não te der um negócio, escute, Deus só tem compromisso de abençoar aquilo que Ele disse. Deus não tem comprometimento de abençoar aquilo que Ele não disse. Eu não posso chegar aqui com uma listinha de compra e falar, Deus agora abençoa. Não. Primeiro Ele tem direção para a nossa vida. A Bíblia fala que os filhos de Deus, Romanos 8:28, devem ser guiados pelo Espírito Santo. Você tem o Espírito, tem a palavra. Não se precipite, porque o diabo prepara laços para a sua vida. Quando estamos distraídos, perdemos Jesus de vista. Por isso que o autor de Hebreus fala aqui no capítulo 12, no versículo 1-2. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Fala comigo, distrações. Meu irmão, o inimigo da nossa alma é marqueteiro e ele é perito em nos distrair. Ele vai fazer de tudo para te engodar, para você colocar Jesus no canto da sua vida. Quantos estão sendo seduzidos por esse sistema do mundo, irmão? Quantos já estão perdidos, distantes, a quilômetros de distância da presença do seu Salvador? Mas eu vou no culto, pastor, acha que é tudo. Eu falei aqui, irmão, semana passada, o propósito de Deus em nos salvar não é somente salvar a minha vida. Está lá em 1 Pedro que ele diz, para que vocês são um sacerdócio real, para que vocês anuncieis a virtude daquele que tirou das trevas para a sua maravilhosa. Sabe qual é o ofício do sacerdote? Levar o povo à obediência. Sabe qual é o ofício do sacerdote? Levar o povo à adoração a Deus, reconciliar pessoas ao Criador. Deus ele fala que nessa nova aliança eu sou um sacerdote. Eu fui chamado para levar outros a serem discípulos de Deus, levar este mundo à obediência de Deus, pregando a palavra, levando ao povo a adoração. É muito mais do que me salvar. Deus tem um propósito. Só que eu acho que o chamado de Deus é somente para me salvar. Pastor, mas não tem um chamado específico? Ministério? Tem. Quer tocar? Quer pregar? Tem sim. Mas o teu chamado sacerdotal é maior do que o chamado específico. Eu não posso viver, meu, somente vivendo um chamado específico, pregar. Por quê? Um dia que alguém tirar o microfone de você, um dia que alguém tirar o instrumento de você, você vai sentir um vazio existencial, vai perder todo o significado da sua vida com Deus. Mas quando você entende que você tem um chamado, independente se você é um adorador, você leva outros a Cristo, meu irmão, você está no centro da vontade de Deus.
para que através da nossa vida nós vamos salvar outros. Foi revelado Cristo a nós, para nós revelarmos a outros. O seu chamado sacerdotal tem que ser maior do que o seu chamado específico. E muitos confundem achando que o sacerdócio, o chamado específico, já é suficiente na sua vida. Não, é somente uma extensão do seu chamado sacerdotal. Se você não está vivendo como tal, você precisa colocar a sua vida alinhada à palavra de Deus. Porque os meus discípulos produzem muitos frutos, assim diz o Senhor. Queridos, ele fala: deixemos todo o embaraço, distrações e o pecado que tão de perto nos... O pecado está de perto, irmão. Pecado significa errar o alvo. Corramos com paciência, perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Fala para o teu irmão: não perca Jesus em vista. Andar com ele hoje, amanhã e depois. Independente do ambiente de culto, independente dessa multidão que me familiariza com as coisas de Deus, que me remete ao Senhor. Isso é muito bom, isso é gostoso, tem o seu momento, tem a sua hora, mas existe algo maior do que tudo isso. Deus quer um relacionamento conosco. Isso aqui, eu pregar a palavra, louvar, só pode ser um reflexo da minha vida com Deus. Isso aqui não pode ser tudo. Outro, essa palavra está falando comigo. E a minha intenção aqui, veja bem, não é te condenar, é te ajudar a voltar para o caminho. Precisamos retornar. O que Maria José fez? Ela esqueceu Jesus aonde? Voltaram. Peraí, eu acho isso legal porque ela amava Jesus. Ela não estava desinteressada, mas houve uma distração que perdeu Jesus de vista. Agora, no momento, ela toma a decisão corretíssima. O que eu fico vendo nessa história, ela não perdeu o temor, nem o amor, nem o interesse por Jesus. Porque se ela perdesse o amor e o interesse, ela não retornaria. Se Jesus não fosse importante, aqui está a chave. Independente da sua condição, independente se Jesus está longe, independente se você já perdeu de vista, mas Deus está falando contigo hoje. Qual é a sua atitude hoje? Vai continuar do mesmo jeito? Vai vivendo com ele, colocando ele de lado, no cantinho da sua vida? Ou você vai retornar para o lugar aonde ele ficou esquecido? Por isso que a palavra arrependimento significa metanoia, mudar de direção, atitude, posicionamento no grego. É uma convergência. Eu preciso me converter. Se eu perder esse tempo todo, ele está longe de mim, eu preciso retornar para ele. Eu não posso viver uma vida cristã sem mais vê-lo, sem mais ouvi-lo. Eu não posso viver uma vida cristã se eu não tenho comunhão com ele, porque ele está longe. Eu preciso me aproximar dele, porque Deus tem mais para a minha vida. Aleluia, queridos. Lucas 2,45: não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Aonde esse menino ficou? Aonde nós deixamos Jesus? Eles ficaram inconformados. Você está inconformado sem Jesus, ou você se conformou a viver sem essa presença? Ou estar com ele ou não já é indiferente para você? Pastor, esse ambiente aqui já está bom para mim. Cristianismo vai muito mais além do que o ambiente de culto. Eles voltaram. Aleluia. João capítulo 10, 27 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me... É Jesus que tem que te seguir ou é você que tem que seguir ele? Ele fala que ele é o pastor das ovelhas. As ovelhas, meu povo, fazendo aqui uma comparação, elas me conhecem, e quando elas me ouvem,
O amigo próximo me segue. Eu tenho que seguir ele. Maria e José eram ovelhas, porque Jesus é o Salvador. Por mais que era paz, eles retornaram, porque as ovelhas seguem o seu sumo pastor. Eles não abriram mão. Por mais que houve uma distração, por mais que eles esqueceram Jesus, eles voltam. Voltam para a tua origem, irmão. Volta ao teu primeiro amor, para a glória de Deus. Quando eu olho para Isaías 52:12, a palavra do Senhor vai me dizer assim: porque vós não saireis apressadamente, e nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós. Quantas decisões tomamos precipitadamente sem consultar a Deus? Quantas decisões que nós tomamos que podemos escravizar o nosso futuro de uma forma tanto positiva como negativa, por não consultar o Senhor? Decisões essas que podem mudar a história da nossa vida, irmão. Eu estava falando com os irmãos da escola hoje, capacitação, irmão. Uma coisa é você comprar uma caneta, quer comprar preta, uma vermelha ou azul. Qual que eu vou comprar? Isso não vai mudar muita coisa. Mas quando você muda de local geográfico, mas quando você se relaciona com uma pessoa, quando você faz uma aliança com alguém, isso pode mudar a tua história e afetar a tua vida de uma forma tremenda. Mudança de emprego. Pessoas tomando decisão e Deus fala: eu vou à frente de você. E tem pessoas indo sozinho. E depois, quando dá tudo errado, querem colocar na conta de Deus. Ele fala: porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós. Aonde que ele quer ficar? É atrás? É na frente. E ele diz: e Deus de Israel será a vossa retaguarda. Aí, pastor, então, ele não fala que está na frente, ele fala que está atrás. Mas entenda aqui a situação. Ele só vai estar na tua retaguarda, te protegendo, te estabelecendo segurança, se você permitir primeiro ele estar na tua frente. Se você não consultar, se você for precipitado, se você não botar Deus em primeiro lugar na sua vida, ele não vai estar na sua retaguarda. Como eu disse, ele só tem compromisso com aquilo que ele diz. A minha proteção, tipo, o teu passado agora não te condena mais. Tudo que aconteceu com você, eu te respaldo, porque agora eu estou na frente da sua vida, você é guiado por mim, você preferiu andar comigo. Porque muitas pessoas, por causa do seu passado, não conseguem viver seu presente nem seu futuro, porque estão presas. Mas se você colocar Jesus na frente, independente da tua história passada, ele escreve uma história linda, maravilhosa, nova para você. Se você preferir colocar ele na tua frente e não se precipitar na frente dele. Isso é uma decisão. Isso é um posicionamento que nós tomamos. E Isaías fala isso. Então Maria e José volta e começa a arrumar a sua casa, a sua vida, porque o lugar de Jesus não é ficar atrás, o lugar de Jesus é ir à frente. Em Lucas capítulo 2, 49, Jesus foi esquecido aonde? Fala para o teu irmão: procura Jesus. Se você perdeu ele de vista, agora procure ele no lugar certo. Aí Jesus, ele fala uma coisa que bacana, olha que legal. Ele perguntou por que vocês estavam me procurando. Ele falou: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Jesus, eles afligem, meu filho está afligido. O pai ficou, claro, 3 dias pelo filho. Achou meu filho. Cara, você não sabia que eu estou na casa do pai? Jesus não está falando, o templo de Jerusalém não existe mais, irmão. Aonde que é a casa do Pai? Sou eu e você. Somos templo do Espírito Santo. Estamos vivendo de aparência, buscando fora, no meio da multidão, acostumado com esse meio de culto. Aonde que Jesus está? No templo. Eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. Aonde que ele está? Esquecido do ladinho, num quartinho escuro que você deixou.
Você toma as decisões, faz a da vida que você bem entende. Aonde que Jesus você deixou? Está abandonado? Apocalipse fala sobre isso. Apocalipse capítulo 3, 14 vai dizer assim: Deus falando ao pastor dessa igreja, dando uma mensagem a esse pastor, para o pastor falar à sua igreja local. Ao anjo da igreja Laodiceia, escreve isso, amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o próprio Senhor falando: conheço as tuas obras, falando para a igreja, nem és frio e nem quente, quem dera se fores frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ele está falando: meu irmão, você não é frio nem quente, você é um meio termo. Deus não quer frio nem quente, Deus quer você fervoroso. Quer um frio? Pessoa que está lá fora sem Jesus, o cara está friando, essa palavra. Quer um morno? É o crente meu barro e tijolo. É o morno. Ele fala: olha, você não é frio e você também não é morno. Perdão, não é quente, perdão, quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, e a pessoa se acha, né? Eu estou bem, estou construindo, estou fazendo tudo de bom. Eu sou o cara. Rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes, aí Deus falando, você não sabe que você é um pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Pastor, eu estou com uma roupa legal. Comprei hoje uma roupa aqui, meu irmão, Yves Saint Laurent. Comprei uma roupa aqui, meu irmão, olha, bacana. Tênisinho Nike aqui, ó. Jesus não vê como a gente vê, meu irmão. Sabe aonde está o foco de Deus na nossa vida? Não é na sua aparência. O foco dele constantemente está no nosso homem interior, no nosso coração. O que há dentro do teu coração? Qual é o altar de adoração que você tem levantado para ele? Que tipo de ídolo que você tem adorado? O foco dele está no nosso homem interior. Como disse a Samuel, naquele momento ali que Deus falou que ordenaram um rei na casa de Jessé. Quando chega Samuel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, chega na casa de Jessé, e naquele momento ali passa os filhos ali de Jessé. O primeiro, Eliabe, um homem forte, atlético, meu irmão. Esse aqui tem cara de rei, esse aqui vai dar um bom rei. Samuel se enganou, vai ungir Deus. Opa, Samuel, tu não está entendendo. Eu não olho como você vê, eu não vejo como os homens veem, eu vejo aquilo que está dentro. O que há no nosso coração, meu irmão? Ele fala, vocês falam que é rico. Quando você olha para a história de Naamã, cara, era um general. A Bíblia fala: Naamã, um homem forte, né, valente, valoroso, porém leproso. A sua roupa, várias medalhas de general. Imagine uma roupa de um cara desse. Roupa bonita, aparente. Mas a Bíblia fala: porém leproso. Debaixo daquela roupa havia lepra. O cara estava morrendo. O cara tinha fama, o cara era autoridade, o cara tinha dinheiro, tinha condição. O cara, meu irmão, era uma pessoa bem vista pela sociedade, um general, vamos poder dizer assim. Porém leproso. Deus vê o que está dentro. E muitas vezes a gente tem que despir a casca, tirar a aparência, para ser tratado por Deus e ser curado por Ele. Naamã ali, ele recebe uma mensagem de uma serva da sua casa, que era de Israel. A menina empregada diz: olha, tem um profeta de Deus, que é usado por Deus, não vai ter com ele, que Deus é poderoso para te curar. Aquele homem prepara uma comitiva, vai à casa ali do profeta Eliseu. Eliseu nem recebe o profeta. Fala com o seu moço Geazi, tem um cara aí, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele mergulha lá, vai ser curado. Essa é a direção de Deus para ele. E o cara cheio de pompa, chegando general, comitiva, servos, especiarias, ouro, prata. Mas peraí, esse cara não vai me receber? Mandou somente um mensageiro. Talvez Naamã pensava que ia ali ser ministrado ali com, várias situações, com louvores, com tapete vermelho para ele passar. Não, a palavra que Deus mandou é só essa. Fala aí, mergulha. Sabe qual era a pior lepra de Naamã? Não estava fora, estava dentro. Era soberba, arrogância, orgulho.
não se dobrava diante de Deus. Mas naquele momento, com orgulho, levanta. Quem pensa que é profeta esse aí? Aí um filho lá, um servo. Mas vem cá. Se eu te pedisse para fazer outra coisa ali, você não faria? Mas esse rio Jordão é sujo, tem dias Cabana, Fapá, rios maiores, com água mais cristalina. Esse rio é barrento. Mas se ele pedisse uma coisa para tu não faria, é para curar, cara. Aí o cara ficou convencido, então tá bom. Primeiro mergulho, mergulhou. Segundo mergulhou. No 7, aquele homem foi curado pelo milagre, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Deus veio aqui dentro. Um ambiente de culto, querido, não substitui o relacionamento com Deus. Uma obra que Deus quer fazer na sua vida. E aqui ele fala: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aí Deus aconselha. Fala comigo, Deus está aconselhando aqui hoje. Meu irmão, está tudo errado, está tudo torto. Tem um aconselhamento de Deus para a sua vida. A intenção não é te condenar, mas te levar para o caminho certo. Aconselho, o conselho de Deus. Aconselho que de mim compre ouro. Sabe o que significa ouro? Aquilo que tem verdadeiramente valor para a sua vida. Que não é ouro e prata dessa terra não, meu irmão. Aquilo que vai fazer você de ser um homem melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um casamento, viver em triunfo, viver o melhor de Deus. Aconselho de mim que compre ouro, o ouro que eu tenho, algo de valor que eu tenho para você. Deus falando. Provado no fogo para que te enriqueças. Te dou roupas brancas para que te vistas. Não apareça a vergonha da tua nudez. Homem que anda sozinho vive em nu, meu irmão. E a vergonha cedo ou mais tarde aparecerá. É envergonhado pelo adversário e pelo inimigo. Ele diz: unge os teus olhos com o colírio. Sabe por quê? Maria e José perdeu Jesus de vista. Talvez você já perdeu Jesus de vista. E Jesus está falando: compra um colírio, bota no teu olho para que você venha ver Deus novamente na sua vida. Aonde você deixou Jesus? Para que veja, eu repreendo, Deus repreende, porque é Pai, e castiga, disciplina todos quanto ama. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele te ama. Essa repreensão não é, meu irmão, para botar você para fora, é para botar você para dentro. Mudança. Aí ele fala: todos quanto amo, se pois zeloso, arrepender-te. Conversão. Quem tem zelo por Jesus não abandona Ele. Maria e José falhou, uma distração, mas voltaram onde tinham esquecido Jesus. Voltar para aquilo que tem valor, voltar para o ouro, para a pérola preciosa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, Jesus falando, gente, aqui ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele serei, e ele comigo. Escute isso. Olha para mim. A gente pega esse versículo, fala para muita pessoa lá fora: olha, não tem Jesus, né? Pode pregar, vale a pena. Mas o que Deus está falando aqui é para uma igreja. Imagina a igreja, como essa aqui, Laodiceia. Uma igreja, vamos botar aqui, né? Naquele tempo. Uma igreja que tem uma estrutura. Jesus chega na porta dessa igreja e bate. A porta estava fechada. Jesus lá de fora está ouvindo louvor. Jesus lá de fora está ouvindo o pastor pregar. Aquele ambiente de culto que remete a Deus estava lá. Mas tinha um problema. Jesus estava do lado de fora. E ele bate a porta para entrar porque ele é educado. Agora, querido, esqueça o templo físico, instituição, local. Eu estou falando, igreja, sou eu e você que é templo e morada do Espírito Santo. Muitos estão louvando, até servindo. Aonde está Jesus? Aonde você deixou Ele? Você já perdeu Ele de vista? Qual o momento que você tem de comunhão com Ele? Há quanto tempo que você não ouve a voz de Deus? Como é possível, irmão, eu ver Jesus, ouvi-lo novamente, ter comunhão, se eu não volto para onde eu deixei? Se eu não volto para onde eu abandonei? Maria queria ver Jesus de novo. José queria ouvi-lo novamente. Eles tinham um sonho de ter novamente a comunhão com a presença do seu filho Jesus. E ele fala: ele que escutou a porta e bato. Se
Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele serei. Detalhe, era uma igreja. Jesus esteve dentro dessa igreja, agora estava do lado de fora, pedindo para entrar novamente. Talvez é o seu quadro, talvez possa ser a sua história, meu irmão. Mas quem abre a porta não é Jesus, é você. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às vezes perdemos Jesus de vista e confiando que Ele está comigo. Ele está por aí em algum lugar, deve estar indo nessa multidão. Estava longe. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus.